Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente vai falar sobre o grande processo de mobilização que já tem sido feito no bastidor do Internacional visando o jogo de terça-feira contra o Bolívar. Um pacto feito entre grupo de jogadores e comissão técnica envolvendo Lúcio Gonzalez e Eduardo Cudê no vestiário do Maracanã ontem à noite, a forte reunião que aconteceu no gramado do CT Parque Gigante na reapresentação desta manhã aqui já em Porto Alegre, e também como vai impactar a possibilidade, olha, a tendência de Vitão, zagueiro titular do Internacional, ficar de fora da partida. Eu vou atualizar a situação clínica dele e do centroavante Luiz Adriano, tudo isso nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, já dá essa força, e claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio dela, KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Tu aproveita no teu primeiro depósito, primeiro registro, primeiro depósito, código DIAS, que tu ganha uma free bet de 20% em cima do teu primeiro depósito. Exemplo, botei 100 pila no primeiro depósito, com o código DIAS tu ganha 120. Vai lá em KTO.com e dá uma brincada, tem muita rodada de Campeonato Brasileiro rolando, muitos jogos nesse final de semana, e tu aproveita pra tirar uns pila do sueco, tá ligado? Vamos lá, pessoal, vamos falar do Internacional, porque o Colorado já está em Porto Alegre, retornou do aeroporto do Galeão ontem à noite, depois do empate em 0-0 contra o Flamengo, empate, inclusive, que foi muito comemorado no bastidor, não só o ponto pela situação que o Inter tinha no Campeonato Brasileiro, de estar naquele momento a 3 pontos da zona de rebaixamento, mas também pela partida que foi feita pelo grupo de jogadores, que também foi muito elogiada pelo auxiliar técnico Lúcio Gonzalez, por jogadores do elenco, pelo departamento de futebol. Inclusive, no vídeo de ontem à noite, é só subir aqui o último vídeo do canal, eu falei mais sobre essa repercussão, os bastidores do vestiário do Inter e como o Inter enxergou, nas palavras do Pedro Henrique, do René, do Lúcio Gonzalez, o que o Sampaoli, técnico do Flamengo, falou sobre ter amassado o Inter no segundo tempo. Tudo isso eu contei no último vídeo do canal, é só assistir depois, tá certo? Ou agora, enfim, depois tu volta aqui para esse conteúdo. Mas ainda assim, algo chamou muito a atenção nesse vestiário e no bastidor do Internacional ontem após o empate contra o Flamengo, que foi uma fala do atacante Pedro Henrique, e que já deu o tom do que vai ser esse domingo, o que vai ser amanhã, segunda-feira, e obviamente que vai ser a terça-feira. Vamos lá, gente, o Inter tá vivendo um momento muito importante nos últimos anos, é a grande chance do Inter chegar em uma semifinal de Copa Libertadores, estar entre os 4 melhores times da América do Sul na temporada. Então, assim, o Inter tem uma vantagem muito grande, mas sabe que não tá classificado. E algo que o Pedro Henrique disse foi muito importante, tá? Sobre a conversa que teve dentro do vestiário entre grupo de jogadores e comissão técnica, em que ele falou, olha só, abre aspas pro Pedro Henrique: falamos agora no vestiário sobre manter o foco, pés no chão. Fizemos um grande resultado lá na Bolívia, na altitude de La Paz, mas ainda não tem nada decidido. O René também falou sobre isso, sobre esse pacto, basicamente, que o Inter fez no seu vestiário. E ele falou até sobre a situação que, se tratando de Libertadores, 1-0 é uma vantagem pequena. Se não colocarmos os pés no chão, entrarmos com um salto alto, pode dar problema. Temos que esquecer o resultado do jogo de ida e focar só no jogo do Beira-Rio na terça-feira. É mais ou menos assim. E com essa revelação do Pedro Henrique sobre o pacto que foi feito, a conversa, o tom da conversa foi pés no chão, tranquilidade. Foi um empate importante contra o Flamengo, foi uma vitória muito importante lá na altitude de La Paz, na Bolívia, na última terça, mas não tem nada decidido. O Inter vai tentar carimbar essa vaga para semifinais da Copa Libertadores. E hoje pela manhã, no CT Parque Gigante, aconteceu o trabalho de reapresentação do grupo de jogadores. Alguns titulares correram no gramado, jogadores considerados titulares, mas que não começaram ontem contra o Flamengo. É importante que se diga, foi um time inteiramente reserva. Os titulares, jogadores considerados titulares que vão começar contra o Bolívar, começaram também lá em La Paz, fizeram ali, entraram no segundo tempo ontem contra o Flamengo, fizeram algumas corridas, outros trabalharam mais forte com outro grupo, mas afim, trabalho mesmo do time titular, esboço do time que vai jogar contra o Bolívar, vai ser feito amanhã no último trabalho que vai ter antes do jogo de terça-feira. Mas, antes da atividade, teve uma conversa do Eduardo Cudê e da comissão técnica com todo o grupo de jogadores no gramado do CT Parque Gigante, tá? Então, o foco é grande. O foco é grande para essa partida contra o Bolívar. Mais uma vez, vão ser muitas conversas, muitas reuniões e quanto mais conversar, melhor, né, pessoal? É tentar manter um clima de final. É uma decisão, é a decisão do ano pro Inter na terça-feira, e o Inter vai aos poucos aí tentando carimbar essa vaga para semifinais. O foco é total. Mas
dentro de campo, a gente sabe, a gente viu as cenas preocupantes ontem, principalmente em relação ao Vitão, que é titular, e o Luiz Adriano, que é a primeira opção quando tu não tem o Ener Valencia, ou quando tu vai perder outro jogador, tu vai querer atacar o adversário, ele coloca geralmente, fazia assim com o Mano, o Kudê também, coloca o Luiz Adriano. E uma atualização importante sobre os dois, tá? Ainda não foi realizado um exame de imagem mais certeiro para saber a gravidade da situação dos dois jogadores. Mas, o que a gente já tem, tá? Vitão teve um desconforto muscular na coxa direita. Ele vai seguir hoje em avaliação clínica e amanhã também. Possivelmente amanhã vai ser realizado um exame de imagem para ter certeza e uma noção da gravidade do que teve o Vitão. Em relação ao Luiz Adriano, ele teve um desconforto no tornozelo direito, tá? Do jeito da forma que o Inter nos passou para a reportagem, não parece ter tido uma pancada, tá? Parece ter sido algo do jogo, quem sabe correndo, mas não uma pancada. A gente viu a imagem na volta do Inter do intervalo ontem na televisão, o Luiz Adriano com uma bolsa enorme de gelo no tornozelo direito. O Vitão é uma situação que preocupa mais, porque além de ser titular, a forma... Pô, o Inter já tinha feito as 5 substituições e ele não aguentou ficar 10, 15 minutos em campo. Então, foi muito forte o que teve o Vitão. E vamos lá. Tanto que me foi passado de informação e o que eu tenho de experiência de ter visto outras situações de outros atletas do Inter, no Grêmio, com esse tipo de desconforto, vamos lá. Só um desconforto na coxa já tira pelo menos o atleta uma semana e meia dos gramados. Claro, tendo um jogo importante na terça, geralmente tu acelera uma recuperação quando é desconforto. Mas assim, a gente tá falando de domingo e segunda. E aí ele nem trabalharia e estaria à disposição contra o Bolívar? Muito pouco provável. O que eu tenho de informação é que assim, o Vitão está praticamente fora do jogo de terça-feira da Libertadores, às 7 horas da noite no Beira-Rio, jogo de volta das quartas da Copa Libertadores contra o Bolívar. É muito difícil que o Vitão fique à disposição do Eduardo Kudê. E aí existem dois cenários. O cenário mais provável, que é o mercado sair do lado esquerdo da zaga e pro lado direito. Ele já atuou como lateral direito na carreira no River, no próprio Inter e também na seleção argentina. Jogou uma Copa do Mundo como lateral direito mercado. E aí tu desloca o mercado pro lado direito, o lado do Vitão, e coloca o Nico Hernandes no lado esquerdo. É o mais provável. Mas existe uma possibilidade que é o mercado ficar do lado esquerdo da zaga que ele tá acostumado a jogar aqui no Inter e colocar o Igor Gomes, que ontem jogou como zagueiro pelo lado direito e foi muito bem, inclusive. Tem bola aérea, tem posição também. São possibilidades que vai ter o técnico Eduardo Kudê pensando nessa partida contra o Bolívar, mas o Vitão praticamente descartado, tá certo? O que tu acha? O que tu faria na defesa do Inter? O que tu tá achando sobre essas conversas do bastidor, esse pacto que tá sendo feito pelo grupo de jogadores? Deixa aqui nos comentários que eu tô interagindo com vocês. E não esquece, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações, que eu volto pra falar mais do Colorado por aqui, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.